Nossa diretora Mona Lisa Varela, a menina mais inteligente que eu conheço, né? Varela Anual, o programa do Varela está começando na direção geral. Lucas Varela, Nara Varela e Mona Lisa Varela. Nós estamos transmitindo aqui diretamente de Fortaleza, Ceará. E um cordial abraço a todo o nosso querido público que nos acompanha, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor. Perdão. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, terça-feira, 9 de agosto de 2011, e nós queremos antes fazer nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha no nosso programa. Nós indicamos Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Beleza completa em um só lugar. Mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar. Até as crianças se embelezam lá na Varela, lá na clínica Varela de Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza, mais preferida de Fortaleza. E o endereço? Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, próxima à Faculdade FIC, 2 quarteirões, vindo do lado da Desembargador Moreira, no sentido centro da cidade, na esquina ali. Então, muito fácil o endereço da Varela. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. E um amplo espaço, manobrista, segurança, conforto do ar-condicionado, salão de beleza com todos os serviços que você precisar, salas de medicina estética, tudo de bom na Varela. E preços excelentes, preços justos, né? A Varela faz questão de não passar daquele limite, não prejudicar o seu cliente, né? Que primeiro ela trata muito bem o seu cliente e pratica um preço justo. Então, passe lá na Varela, faça uma visita, e os telefones para mais informações, você pode ligar 32240783, 32247018, acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Bom, nós já temos aqui a nossa dica de hoje, nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha. Agradecemos ao nosso querido público que nos acompanha com sua audiência, com seu carinho, com sua atenção. E hoje nós faremos, no nosso programa de hoje, nós faremos a leitura do Livro dos Números, o 4º livro das Sagradas Escrituras no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. O Livro dos Números é o livro de Moisés. E o capítulo 16 trata da rebelião de Coré. Livro dos Números, capítulo 16, versículo 1. Por este tempo, Coré, filho de Issaar, filho de Caate, filho de Levi, e Datã e Abirom, filhos de Eliabe, como também On, filho de Felete, da família de Ruben. Números 16, 2. Se levantaram contra Moisés e outros 250 dos filhos de Israel, homens principais da sinagoga, e que quando se convocava o conselho eram chamados pelos seus nomes. Números 16, 3. E como se tivessem feito fortes contra Moisés e Arão, disseram: Baste-vos que todo o povo seja um povo de santos, e que o Senhor esteja com eles, porque vos elevais vós sobre o povo do Senhor. Números 16, 4. O que, tendo ouvido Moisés, lançou-se com o rosto em terra
Números 16, 5. E falando a Coré e a toda a multidão, disse: amanhã fará o Senhor conhecer quais são os que lhe pertencem, e chegará a si os que são santos, e os que escolher se chegarão a ele. Números 16, 6. Fazei, pois, isto: cada um tome o seu turíbulo, tu, Coré, e toda a tua companhia. Números 16, 7. E amanhã, depois de terdes lançado fogo, ponde incenso sobre ele diante do Senhor. E a quem ele escolher, esse será o santo. Vós vos elevais muito, ó filhos de Levi. Números 16, 8. E disse de novo a Coré: ouvi, filhos de Levi. Números 16, 9. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado de todo o povo e chegado a si para o servirdes no culto do tabernáculo e para assistirdes diante de todo o povo, fazendo as funções do vosso ministério? Números 16, 10. Foi acaso para isso que ele chamou para junto de si a ti e a todos teus irmãos, filhos de Levi, a fim de usurpardes para vós também o sacerdócio? Números 16, 11. E para toda a tua tropa e sublevar contra o Senhor? Pois quem é Arão para vós murmurardes contra ele? Rebelião de Datã e Abirom. Números 16, 12. Mandou, pois, Moisés chamar a Datã e Abirom, filhos de Eliabe, os quais responderam: nós não vamos. Números 16, 13. Porventura não estás contente com haver-nos retirado de uma terra que manava leite e mel, para nos fazeres morrer no deserto, para também te senhoreares de nós? Números 16, 14. Por certo que tu nos meteste numa terra onde corre o leite e o mel, aregatos, e que nos deste possessões de campos e vinhas, quererás tu tirar-nos também os nossos olhos? Nós não vamos. Números 16, 15. E Moisés, irado grandemente, disse ao Senhor: não olhes para os teus sacrifícios. Tu sabes que eu nunca recebi deles nem tanto como um asninho, e que nunca afligi a nenhum deles. Números 16, 16. E disse a Coré: tu e toda a tua tropa estai amanhã de uma parte diante do Senhor, e Arão estará noutra parte. Números 16, 17. Tomai todos e cada um os vossos turíbulos, e ponde-lhes em cima o incenso, oferecendo ao Senhor 250 turíbulos. E Arão tenha também o seu turíbulo. Números 16, 18. O que tendo eles feito diante de Moisés e de Arão. Números 16, 19. E tendo contra eles ajuntado toda a multidão à entrada do tabernáculo, apareceu a todos a glória do Senhor. Números 16, 20. E falando o Senhor a Moisés e a Arão, disse. Números 16, 21. Separai-vos do meio desta congregação, para que eu, de improviso, os destrua. Números 16, 22.
os quais se lançaram com o rosto em terra e disseram: ó Deus fortíssimo, dos espíritos de toda a carne, acaso pelo pecado de um só homem se acenderá a tua ira contra todos? Números 16, 23. E o Senhor disse a Moisés, Números 16, 24, manda a todo o povo que se separe das tendas de Coré e de Datã e de Abirom. Castigo de Datã, Abirom e Coré. Números 16, 25. Levantou-se, pois, Moisés e foi às tendas de Datã e Abirom, e seguindo os anciãos de Israel. Números 16, 26. Disse para a turba: apartai-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis coisa que lhes pertença, para que não sejais envolvidos nos seus pecados. Números 16, 27. E como se tivessem retirado todos do contorno das suas tendas, saíram fora Datã e Abirom, e estavam em pé à porta dos seus pavilhões, com suas mulheres e filhos, e com toda a sua tropa. Números 16, 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor é quem me enviou para fazer tudo o que vós vedes, e que não sou eu que o inventei de minha cabeça. Números 16, 29. Se estes morrerem de uma morte ordinária entre os homens, e forem feridos de uma praga, de que também os outros homens costumam ser feridos, não é o Senhor quem me enviou. Números 16, 30. Mas se o Senhor fizer por um novo prodígio, que a terra, abrindo a sua boca, os engula com tudo o que lhes pertence, e que desçam vivos ao inferno, então sabereis que eles blasfemaram contra o Senhor. Números 16, 31. Logo, pois que ele acabou de falar, se rompeu a terra debaixo dos seus pés. Números 16, 32. E abrindo a sua boca, os tragou com as suas tendas e com tudo o que lhes pertencia. Números 16, 33. E desceram vivos ao inferno cobertos de terra, e pereceram do meio da multidão. Números 16, 34. Todo Israel, porém, que estava na circunvizinhança, fugiu ao clamor dos que pereciam, dizendo: não suceda que a terra nos engula também a nós. Números 16, 35. Ao mesmo tempo, saindo um fogo do Senhor, matou os 250 homens que ofereciam o incenso. Números 16, 36. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Números 16, 37, manda ao sacerdote Eleazar, filho de Arão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio, e que espalhe o fogo de uma parte, espalhe o fogo de uma para outra parte, porque foram santificados. Números 16, 38. Na morte dos pecadores, e que os reduza a lâminas, e os pregue no altar, porque neles se ofereceu incenso ao Senhor, e foram santificados, para que filhos de Israel os contemplem como sinal e monumento. Números 16, 39. Tirou, pois, o sacerdote Eleazar os turíbulos de metal nos quais tinham oferecido os que foram consumidos pelo incêndio, e os converteu em lâminas, pregando-os no altar. Números 16, 40. Para que os filhos de Israel tivessem, ao depois em que
escarmentar, a fim de que nenhum estrangeiro, nem algum que não seja da linhagem de Arão, se chegue para oferecer incenso ao Senhor e padeça a mesma pena que padeceu Coré e toda a sua tropa, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Números 16, 41. Mas no dia seguinte toda a multidão dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Números 16, 42. E como se formasse sedição e crescesse o tumulto, Números 16, 43. Fugiram Moisés e Arão para o tabernáculo do concerto, ao qual, depois que eles entraram, cobriu a nuvem e apareceu a glória do Senhor. Números 16, 44. E o Senhor disse a Moisés, Números 16, 45. Retirai-vos do meio desta multidão, ainda agora os destruirei. E como se prostrassem por terra, Números 16, 46. Disse Moisés a Arão: Toma o turíbulo e, pondo-lhe fogo do altar, deita-lhe em cima incenso e vai depressa ao povo para rogares por ele, porque já do Senhor saiu a ira e já a mortandade começa a sentir-se. Números 16, 47. O que, tendo feito a Arão e correndo ao meio da multidão, a quem já abrasava o incêndio, ofereceu incenso. Números 16, 48. E postos em pé entre mortos e vivos, rogou pelo povo, e cessou a mortandade. Números 16, 49. Os que, porém, pereceram foram 14.700 homens, fora os que tinham perecido na sedição de Coré. Números 16, 50. Números capítulo 16, versículo 50. E Arão voltou para Moisés para a porta do tabernáculo do concerto, depois que cessou a mortandade. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, o nosso querido público que nos acompanha, cordial abraço, agradecemos a audiência, a atenção, o carinho. E aqui nós concluímos no capítulo de hoje a leitura, no programa de hoje, a leitura do capítulo 16 do livro dos Números de Moisés, o quarto livro da Sagrada Escritura do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Rebelião de Coré, o capítulo 16, nos seus 50 versículos. E nós voltaremos no nosso programa com a leitura do capítulo 17 do livro dos Números, a vara de Arão. Capítulo 17, nos nossos próximos programas. Tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.